Hoje eu vou trazer um pouquinho mais de fundamentação dentro da parte de posicionamento de carreira do engenheiro dentro das obras, progressão de carreira, né? Ou seja, as áreas, a forma que o engenheiro pode atuar, como que ele começa e como que ele transita entre essas dimensões. E em cada uma dessas dimensões, cada um desses posicionamentos dentro do empreendimento, dentro de uma construtora, dentro da sua carreira, quais são os principais desafios relacionados às grandes obras. Vou dar como exemplo as obras de grande porte. As obras de menor porte são equivalentes, porém, pela simplicidade, acabam demandando um pouco menos, e aí é mais fácil a gente caracterizar dentro de um ambiente de grandes obras, porque essas dificuldades elas são mais latentes, elas são mais percebidas, e é mais fácil você identificar isso. Lógico que o cuidado também tem que ser maior, que qualquer falha, erro, inobservância, o impacto disso é muito grande. Então, são basicamente três dimensões aí de atuação do profissional. Uma mais técnica, mais operacional, que normalmente é a porta de entrada do profissional, como engenheiro, como residente, cuidando da parte de execução. Uma parte mais de gestão e uma parte mais estratégica. Então, começando nessa primeira dimensão, que seria o quê? Seria a parte do engenheiro residente. E eu deixei aqui uma colinha aqui do lado, só para não me perder, tá? Então, de vez em quando, eu vou dar uma fugida no olhar aqui, mas para garantir que eu não vá deixar de comentar nada que eu previamente considerei como importante, tá? Então, o primeiro ponto de atuação do profissional normalmente é como engenheiro residente, tá? Atuando na parte operacional de execução dentro do canteiro de obra. E aí, qual que é a forma de atuação dele? Fiscalizar, controlar, distribuir serviço, dimensionar a equipe, dar o suporte para a parte de mestre de obra, de encarregado, garantir o abastecimento de material, garantir a continuidade do serviço, principalmente em relação ao equipamento, canteiro de obra, essa parte mais de execução, né? Então, ele precisa ter o escopo de trabalho dele bem definido, tá? Então, no nível mais técnico, o escopo de trabalho dele precisa estar bem definido. O que ele tem que fazer, com quem ele se relaciona, quais são os inputs que ele vai ter, ou seja, de quem que ele recebe a informação, quais são as entregas que ele vai ter que ter, quais são os parâmetros que estão bem definidos, né? E quais são esses parâmetros, quais são os requisitos que ele tem que atender. Se tem procedimento de execução, se tem critério de fiscalização e recebimento de serviços, se está clara a estratégia ou a política de recebimento, compra de material, se ele precisa demandar isso de alguma forma, se isso já vem pronto, se ele precisa startar isso. Então, toda essa parte de execução cabe ao engenheiro residente, né? Então, e ele precisa o quê? Está sempre olhando para frente, olhando para o futuro. O que é olhar para o futuro? A obra é uma indústria e ela é uma máquina muito grande, tá? Você não para e acelera e muda o rumo do dia para a noite, né? Lógico, a gente passou agora uma situação que do dia para a noite precisou parar as obras. Mas a obra não abrir não quer dizer que a máquina para. Você continua tendo custo incorrendo, você continua obrigações contratuais acontecendo, você continua tendo os efeitos relativos à obra em movimento. Então, se você deixar para tomar alguma decisão, observar alguma coisa no momento que aquilo acontece, você fica com um poder de reação muito limitado e uma capacidade realmente de impactar bem baixa, tá? Então, eu digo que é como se você estivesse dirigindo olhando para a ponta do capô do carro. Quando aparecer algum obstáculo, alguma coisa, você não tem mais tempo de desviar. Então, você precisa estar sempre avaliando o que está acontecendo à frente. Para a obra predial, tá? Predial residencial, normal, que você tem um ciclo da obra como um todo, da parte de 24 meses, 18, 24, 30 meses, aí vai depender, no mínimo uns 3 meses à frente, tá? Você precisa estar com os próximos 3 meses muito bem mapeado, e os 3 meses seguintes, pelo menos, ou seja, do 0 a 3 meses em detalhe, tá? E dos 3 aos 6, uma parte mais macro para você conseguir monitorar o que vai acontecer. Se tem alguma possibilidade de abastecimento de material, de continuidade de serviço, de contratação, disponibilização de equipamento, se a produtividade está condizente com o que é o planejado. Então, você precisa estar sempre olhando para o futuro, que se você identificar que precisa ter alguma correção, você tem tempo de agir, você tem tempo de buscar outro fornecedor, você tem tempo de homologar um outro sistema construtivo, de buscar outros materiais, de renegociar alguma coisa. Então, você tem tempo para isso acontecer e aí você consegue buscar a condição correta. Então, dentro da parte de execução,
E é importante também você saber onde buscar o apoio, né? Onde buscar que tipo de apoio. Desde apoio técnico, com projetistas, com consultores, até mesmo com fornecedores e fabricantes, apoio de carreira, com comunidades, com grupo, com mentoria, com alguém que você se espelha, com professores, se você ainda estiver, de repente, na parte de estágio ou estiver fazendo uma pós-graduação e tiver ainda um bom contato. Então é interessante você ter também esse tipo de apoio para você se sentir seguro e respaldado para poder tomar as suas decisões, as suas ações dentro desse ambiente mais operacional, mais de execução, né? Como que o profissional ele começa? Como é que ele consegue um posicionamento, uma colocação dentro dessa primeira dimensão que é mais técnica, tá? Tem duas possibilidades em geral. Ou através direto da construtora responsável pela execução, e aí ele vai ter uma oportunidade de estágio e efetivação, ele dá uma continuidade, ou através de uma contratação mesmo. Então você já entra dentro da estrutura principal. Outra oportunidade é através das empresas que se relacionam com essa construtora, seja através de empresas as empreiteiras, seja através de fornecedores, seja através de projetistas. Então, eu digo, às vezes, me perguntam, como é que eu saio de projeto e vou para execução? Primeiro, saindo de dentro do escritório e indo para dentro da execução. Mesmo você sendo projetista ou trabalhando com projeto, se disponha a avaliar a qualidade do teu projeto para quem está executando. E se obriga, se cria a oportunidade de estar dentro do ambiente de execução e começar a entender como é que é a mecânica, conhecer as pessoas, avaliar a qualidade do teu trabalho, do teu projeto e começar a colocar esse pé lá dentro e mostrar o teu trabalho, o teu entendimento. Aos poucos as oportunidades aparecem, né? As oportunidades de contratação e de negócio, elas são muito mais por relacionamento do que simplesmente um envio de currículo. Então você precisa se mostrar, você precisa aparecer, você precisa estar lá junto, as pessoas precisam te conhecer para você começar a construir a oportunidade, não ficar simplesmente esperando alguém achar um currículo que está lá numa caixa de mensagem de e-mail e achando que por conta disso vai te dar oportunidade. Não funciona assim, tá? Então, dentro dessa primeira dimensão, da parte mais técnica, você precisa desses cuidados, né? Atribuição bem definida, se manter afastado do problema, olhar para o futuro, né? Ou seja, estar com de 3 a 6 meses bem previsto, bem planejado. Fundamental, segurança e conhecimento dos fundamentos, tá? A parte conceitual. Afasta um pouco do operacional de apertar botão, mexer em planilha, qual software que usa e entende o conceito por trás das coisas, que é isso que vai te permitir ligar os pontos, né? Você conseguir pegar a informação A com a informação B, com a informação C e criar cenários e criar alternativas e criar possibilidades diferentes, tá? Então, a parte conceitual e técnica, ela é fundamental para você desenvolver um bom trabalho técnico e depois, mais ainda, quanto mais você for progredindo na carreira, menos você vai depender de ferramental e mais você vai precisar da parte de fundamentação. Então, quanto mais operacional você for, eventualmente você precisa de ferramentas, mas quanto mais você for progredindo na carreira, menos você precisa conhecer, dominar ferramentas, porque você vai ter o pessoal operacional ou os terceiros para fazer isso. Agora, a parte de fundamento, de conceito, de teoria, você vai precisar cada vez mais, porque é isso que vai te dar habilidade para você desenvolver outros negócios, desenvolver e sair de situações complicadas. E dentro desse cenário de execução, né, de profissional residente para as grandes obras, quais são os principais desafios que costumam aparecer e que você vai enfrentar? Primeira parte de informações, né? Projetos executivos, ou seja, ou faltando, ou incompleto, ou não compatibilizado. As informações de orçamento e planejamento falhas, ou não tem, ou chegam em momentos atrasados, né? Então você precisa saber, primeiro, pedir isso, mostrar que isso é importante para desenvolver o seu trabalho, como é que você vai executar se as informações não estão claras, se as instruções não estão claras, se o projeto não está completo, se o projeto não está compatibilizado, e aí você precisa entender da técnica, né, da disciplina, da forma de execução, para antes daquilo demandar a informação que você precisa. Então, se você vai iniciar uma parte de estrutura, você vai iniciar uma parte de alvenaria, de instalações, você antes, lembra aquela questão de olhar os 3 meses, os 2 meses antes,
quais informações que você tem, se os projetos estão compatibilizados, se as instruções estão claras, se tem todos os dados que precisa para comprar material, locar equipamento, dimensionar a equipe, contratar terceiro. Então, um desafio grande costuma ser esse, você ter todas essas informações no momento adequado e de forma completa. Normalmente existem várias falhas em relação a isso. E aí o seu trabalho é identificar essas falhas, sinalizar para quem são os responsáveis e acompanhar para que isso aconteça e você receba no momento adequado para você conseguir trabalhar. E depois transformar isso no seu plano de trabalho, na sua rotina de trabalho e como é que você passa isso para a sua equipe. Outro ponto também que é um risco, que é sempre mais confortável para a gente estar na parte, no front, né, na parte técnica. Então é uma coisa que pode te encantar de estar lá junto com o pessoal, estar lá junto na execução, vendo bater painel, vendo, acompanhando a concretagem, tudo isso precisa, mas você precisa cuidar para dosar isso. Dosar isso porque é importante estar lá, fiscalizar, acompanhar, mas o papel de fiscalização é uma coisa. Outra coisa é passar o dia inteiro rodando no canteiro, olhando tudo, conversando com todos os funcionários e não estar realmente com o objetivo de observar, fiscalizar o que precisa. E aí são dois problemas. Quando você está, né, quando o piloto do avião está servindo o lanchinho, quem é que está pilotando? Então é a mesma coisa. Se você está lá na frente, se você está lá junto com a execução, você começa a criar algumas dificuldades. Primeiro, você está roubando o teu tempo de fazer a parte de olhar os 3 meses para frente, estudar, planejar e identificar o que você precisa. Então, você provavelmente vai estar encurtando a tua vista, o teu alcance. Você vai começar a ficar sabendo das coisas só quando elas acontecem ou quando estão próximas a acontecer, porque você não dedicou tempo a olhar isso antes. Outro problema, você começa a ficar muito próximo da execução e pode surgir algum tipo de interferência ou conflito com a parte de mestre de obra ou de encarregados, porque você vai acabar se metendo, você vai começar a acabar criando acesso a você, não que tenha problema, né, de forma alguma, acesso aos funcionários, mas as autoridades, as hierarquias e as atribuições precisam estar bem claras. Então começa a poluir isso e acaba começando a dar problema de, às vezes você tem um entendimento, distribui o serviço de uma maneira, o mestre distribui ou combina de outra, e funcionário vai ser igual criança, vai pedir para um, não vai deixar, vai tentar falar com o outro para ver se o outro deixa, você não está sabendo o que o mestre combinou, você combina outra coisa, aí começa conflito. Então é importante você manter essa hierarquia bem organizada, bem claro para todo mundo, então para você não correr o risco de se meter nisso. E outra coisa é você manter a sua visão mais fora do processo, porque você consegue enxergar de uma maneira geral. Se você está muito imerso na execução, se você está muito imerso ali no dia a dia, algumas coisas acabam você não percebendo o que está na parte periférica, né? Que você está muito envolvido no problema, você começa a não perceber as outras necessidades que se relacionam ali, porque você está dentro do problema. Então você precisa manter um certo afastamento para conseguir enxergar o todo, que essa é a tua atribuição, a tua função é basicamente essa. Importante, tá? Manter algum critério, alguma forma de você estar sempre se analisando, se autoavaliando, validando o que você está executando. Busca feedback com os funcionários, busca feedback com os fornecedores, mantendo esse controle para ver se a comunicação está clara, para você ver se a forma de trabalho, de conferência está clara para todo mundo, se as metas, se os objetivos estão claros. E é o que é importante, você ter uma rotina de trabalho. Cabe ao residente, ao profissional ali, e eu estou falando você como responsável da obra como um todo, mas se você for, por exemplo, responsável por uma empreiteira, você pode, tudo isso vale para um grupo de atividades ou para um escopo menor, tá? Você é de uma terceira que faz só a parte de execução, de estrutura. Vale a mesma coisa. Você vai estar com menos atividades, seu ciclo dentro da obra vai ser menor, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Então é importante você ter definição clara da atribuição de mestre, encarregado, da sua, dos funcionários, almoxarife, se tiver, administrativo, o que cada um faz, como eles se relacionam. Uma rotina de reunião semanal é uma frequência legal para a obra predial, né, que dá tempo de você medir, comparar, avaliar os resultados, dar o feedback para a equipe. E nessa reunião semanal você considera o quê? Quais são as metas da próxima semana, avaliação das metas e atendimento das metas da semana anterior. E o que são essas metas, né? São os planos de trabalho, é o atendimento ao
que estava previsto no seu cronograma, atendimento ao que estava previsto no seu planejamento. Foi atendido, não foi atendido? O que isso impacta? Está no caminho crítico? Não está no caminho crítico? A gente consegue abrir uma outra frente de trabalho? Eu consigo aproveitar alguma oportunidade, de repente, comercial em relação a materiais ou equipamentos e antecipar alguma fase? Conversar sobre segurança do trabalho, impacto vizinhança. Então, tudo isso é interessante você trazer para a reunião semanal para manter toda a tua equipe sabendo, basicamente, a mesma coisa. Todo mundo precisa ter o mesmo entendimento do momento da obra, das necessidades, dos objetivos, para estar todo mundo andando no mesmo caminho. Senão você vai ter cada um tendendo a puxar para onde acha que deve. Né? Não é má vontade, não é má fé, não é incompetência, é só uma falta de clareza na comunicação, uma falta de sintonia na comunicação. E a reunião periódica tem esse objetivo também, tá? Além de manter você próximo da tua equipe, você saber o que está acontecendo, então isso é importante. Outro ponto importante, aí, o último desafio, né? Não que seja o último, mas dos que eu elenquei aqui também como importante, do profissional residente, cabe a você definir os critérios da forma de trabalho. Assim, horário de recebimento de material, como é que é a questão de canteiro, critério de liberação e como é que você recebe fornecedor, o andamento da obra está claro para a equipe, como vocês se relacionam, como que é a passagem de informação do pessoal de execução para o mestre, para o almoxarifado, para você, como é que é a distribuição de informação de projeto, como é que é a distribuição para a sua equipe dos critérios de levantamento, que você vai fazer a parte de medição, por exemplo. Então, todos esses critérios e a forma de condução disso cabe também ao engenheiro residente. O mais difícil são duas dificuldades. Criar e implantar é uma, mas a principal é manter. É a constância. Você fazer isso sempre. Você não deixar que a reunião dessa semana eu não vou fazer. Não, essa semana ou essa quinzena aqui, ou esse mês eu não consegui fazer esse levantamento, eu não consegui fazer essa apropriação, e aí você acaba embolando e levando isso para frente. Principalmente para quem tem certificação, programas de qualidade, precisa fazer ficha de verificação de serviço, fazer relatório de tratamento de anomalias, e aí começa a embolar, deixar isso para depois, fazer papel só para a auditoria ver, e aí perde-se o sentido, se gasta energia e se tem uma informação que não adianta. Então, a forma de apropriação de custo, como é que você vai ter a distribuição do plano de trabalho das semanas, você garantir que isso aconteça de uma forma organizada, padronizada, e cabe a você garantir que isso aconteça sempre, não pare, não se perca aí. Então essa seria a primeira dimensão, ela é mais operacional, mais técnica, é mais na frente de execução, onde o profissional começa. O que é importante? Eu já dei aqui algumas ideias da porta de entrada. Agora, você pode passar grande parte da sua vida profissional nessa atribuição, mas o interessante é que você esteja pelo menos um planejamento de partir para o próximo nível. E o que é o próximo nível? Você está enxergando a parte de gestão, né? Quem é o gestor disso? Quem cuida disso de um âmbito mais geral? O que é importante? Você entender quem se relaciona contigo antes e depois. Vale a mesma coisa para a execução. Então, se você é o responsável, por exemplo, de uma empreiteira e é responsável pela execução de alvenaria, você precisa entender o que você recebe e o que você entrega. E o que é isso? Você precisa entender a forma de trabalho, por exemplo, do pessoal de estrutura, como eles trabalham, como eles precisam te entregar, e você também precisa entender a forma de trabalho do pessoal que vem depois, por exemplo, revestimento, de instalações, para você entender como você precisa entregar. O que é isso? Por exemplo, no caso de alvenaria, você precisa entender como é que faz transferência de eixo, você precisa entender a questão de nível do pavimento, como é que você garante, por exemplo, o prumo dos vãos de janela, prumo e alinhamento de varanda, por exemplo. Se as vigas de fachada, por exemplo, está estufando e você precisa baixar prumo da face externa da fachada para fazer sua alvenaria de perímetro. Então tem uma série de detalhezinhos que, de repente, as atividades que vêm antes podem impactar na sua. E você precisa conhecer para conferir, orientar, receber e tomar os devidos cuidados. A mesma coisa com quem vem depois. Então, se está fazendo alvenaria, você precisa ter algum cuidado com as juntas, esquadro, prumo, aperto, limpeza, uma série de coisas que pode prejudicar ou facilitar quem vem depois. Isso marca a qualidade do teu trabalho. Pode ter certeza que estão olhando. Tá? A partir do momento que você tem esse cuidado,
O pessoal que for de estrutura, quando chegar numa obra e ver você de alvenaria, ou vai ter uma preferência, ou vai te indicar, ou vai te tratar de outra maneira. A mesma coisa vale para você, como profissional, entender como é a forma de trabalho do seu gestor, do seu superior imediato, o que ele precisa de informação, o que é um indicador bom para ele e o que ele espera de você. Por quê? À medida que você faz isso de uma forma mais redonda, mais assertiva, mais adequada, você começa a se aproximar da forma de trabalho dele. E você só consegue ter a oportunidade de atuar como gerente ou como gestor a partir do momento que você sabe ou consegue fazer o que ele faz. Não é primeiro me promove e depois eu aprendo. Não, primeiro eu aprendo, eu faço, eu ajo como se fosse, aí sim eu tenho essa oportunidade. Então eu preciso estar fazendo meu papel de execução, mas eu preciso estar olhando, eu preciso estar me espelhando, eu preciso estar modelando, eu preciso estar me inspirando em quem está em outra função, para entender não só a parte técnica, quanto mais você vai subindo, mais você vai se afastando da parte técnica e operacional, e mais vai sendo importante para você entender da parte de gestão, pessoas, comunicação, relação com outros departamentos, e aí não é mais só como que a alvenaria se relaciona com estrutura ou com revestimento, é como que a execução se relaciona com jurídico, contábil, comercial, meio ambiente, prefeitura, é outro ambiente. Então você precisa começar a entender esse outro tipo de relação para criar essa oportunidade de você ir migrando da parte de execução para a parte de gestão, que é a segunda dimensão, né? A segunda dimensão é a dimensão do gestor. Essa parte de gestão, basicamente, é o meu foco e é o meu plano de trabalho dentro da Funchal Academy. Todos os conteúdos, todos os treinamentos são focados basicamente nessa parte de gestão. A parte operacional tem norma, tem uma série de outros complementos. O meu objetivo, o meu foco é mais essa parte de gestão, de você atuar como gerente, como gestor de uma obra, de um conjunto de obras, de uma construtora, de uma empreiteira, o da tudo, o teu negócio funciona da mesma maneira. Que é onde entra o conceito do Master em Edificações, e eu divido esse processo, né, em 3 etapas, que é o OPP. Então a gente vai falar aqui desses três itens que o gestor, né, e o Master em Edificações precisa focar e precisa ter isso bem alinhado. Quais são eles? Primeiro, o O, que são os objetivos. O gestor precisa ter, antes de tudo, bem claro quais são todos os seus objetivos. E o que são esses objetivos? São suas obrigações. É o que ele tem que atender, o que ele precisa entregar. Por exemplo, projeto, memoriais de todos os tipos, descritivos de todos os tipos, se tem termos de ajustamento de conduta, se tem alguma medida mitigadora ou compensatória dentro de um estudo de impacto de vizinhança para aquele empreendimento, ou algum acordo, ou alguma necessidade judicial, por exemplo. As metas corporativas, como que as metas da empresa se desdobram em operacionais para dentro do canteiro, para dentro do empreendimento. Obrigações contratuais da construtora para os seus terceiros e da construtora para cima, ou seja, se existe alguma incorporadora, por exemplo, que contratou a construtora, ou se é um contrato, por exemplo, de licitação, precisa entender os parâmetros desses contratos, dessas obrigações, e o que isso reflete ou impacta ou direciona para dentro da tua execução. Então, em termos de objetivo, o gestor ele precisa conhecer muito bem todas as suas obrigações, todos os seus objetivos. E esses elementos, dentro do processo de orçamentação, é que a gente chama da condição de contorno, né? Ou seja, são as condicionantes iniciais. Eu preciso entender, conhecer muito bem todas as relações da obra, do empreendimento, da atividade, tanto com a parte técnica quanto com a parte não técnica. E aí eu comentei aqui, pode ter coisa ambiental, pode ter com comunidade, pode ter judicial, pode ter comercial, pode ter técnico. Então precisa primeiro elencar isso, identificar isso, para depois você conseguir transformar em forma de execução e nos seus indicadores. Como que eu faço isso acontecer? Aí é a próxima etapa, os processos. Não dá para um gestor depender da habilidade individual de cada um dos seus comandados, de cada um da sua equipe, né? Lógico que precisa haver um espaço para a individualidade, para a capacidade de cada um, mas é importante que o gestor tenha a grande maioria da sua forma de trabalho
procedimentada, organizada, bem definida, a forma de fazer, a forma de fiscalizar, a forma de receber, de aceitar ou de rejeitar, de passar a informação. Então, seria o primeiro, o O do OPP, os objetivos, o primeiro P seriam os processos. Então, assim, como que executa, como que fiscaliza, como que recebe material, equipamento, informação, tudo. Como é que é a parte de aquisições e contratações, como que homologa fornecedor, como que eu faço esse trâmite de pedir material, ou pedir equipamento, ou pedir contratação, qual o prazo disso, ela é acumulada para ter poder de negociação com outras obras, ela é individual por obra, ela é feita dentro da obra, ela é feita numa parte central, então aquisições e contratações. A logística, ou seja, toda a forma de monitoramento e controle, não só dos serviços, não estou falando mais só de execução, mas de todos aqueles parâmetros que impactam nos seus objetivos. Então, por exemplo, é função do gestor cuidar das aprovações e licenciamentos. Em quais momentos durante a execução da obra, por exemplo, eu preciso fazer uma série de registros para criar um histórico para no momento que a obra terminar, eu conseguir comprovar para o órgão público ou para o fiscalizador de que aquilo foi atendido. Eu tenho ensaio em camadas mais básicas para fazer, eu tenho valas ou parte de drenagem para fotografar ou fazer algum tipo de ensaio. Se você não fizer isso durante a condução, no final você precisa apresentar essa comprovação, você não tem, você vai ter que demolir, você vai ter que voltar, vai ter que refazer. Então, o gestor precisa conhecer esse processo, transformar isso em marcos dentro do seu planejamento da obra e conduzir a tua equipe, conduzir o negócio para que isso aconteça no momento correto. Tá? Então, o gestor vem para poder resolver esse tipo de coisa mais macro. Né? E os indicadores. Quais são esses indicadores? Os indicadores que são relacionados à execução e também aqueles que vão fazer a ponte com as, por exemplo, metas corporativas. Esses indicadores vão dar informação também para o engenheiro residente fazer lá a reunião periódica dele, ele ter uma ferramenta, por exemplo, de gestão à vista, um painel com os indicadores que a obra tem, segurança do trabalho, atendimento a custo, atendimento a prazo, pode ter, por exemplo, controle de lançamento ou de envio de notas ou protesto. O que acontece de protesto por besteira em obra, o material foi para a obra, a nota o vigia recebeu, passou para o encarregado, que deixou na mesa do estagiário, que não viu, colocou na gaveta e passou o tempo e vai para protesto, e aí você não consegue comprar um outro material porque tem lá um protesto. E às vezes é protesto de 50 pila, 100 pila e já te prejudica um monte. Então você tem alguns indicadores que podem te ajudar na parte administrativa, na parte de gestão, e é importante o gestor identificar isso, ter esses indicadores de uma forma clara e levar isso para a tua forma de trabalho e também para a parte de execução. Então, em termos de processo, execução, fiscalização, recebimento, aquisições, contratações, monitoramento e controle e os indicadores. Então, estamos no primeiro P, na segunda letra, agora a gente vai para o último P. Não vou dizer que é o mais importante, mas é o que faz tudo acontecer, que são as pessoas. Então, eu tenho objetivos, processos e pessoas. O que é importante? E quanto mais a gente vai subindo aí nessas dimensões, mais a gente vai se afastando do operacional, do técnico, e mais vai se aproximando da parte de relações, da parte de pessoas. De uma maneira geral, a gente que é da área de engenharia, e eu posso falar porque a gente está junto nisso, a gente tem a cabeça muito binária, 0 ou 1, é cartesiano, é sim ou não, é certo ou errado, é execução, e é fato, e é um ambiente também um pouco mais seco. Então você acaba desenvolvendo muita objetividade, vamos chamar assim. E acaba se afastando da parte de pessoas, relacionamento, comunicação. Apesar de construção civil ter um índice alto de material, de industrialização, ainda tem também um índice muito alto de mão de obra. Em edificações está na faixa de 50%, 55%. Isso em termos de custo, considerando o custo médio aí, se pegar os estudos de CUB do Sinduscom, vai dar nessa faixa. Então você tem sim um alto índice de pessoas ali dentro. E pessoas são pessoas, não tem duas iguais. Cada uma tem seus problemas, suas ambições, sua forma de enxergar a vida, o seu brio, o seu ego. E esse é o trabalho mais difícil do gestor. Mais difícil porque é difícil por natureza
e é mais difícil pelo afastamento que o engenheiro naturalmente tem desse tipo de ambiente, de dimensão e de assunto. Então, uma dica importante para você, assim, se tiver que escolher entre fazer um curso de Revit e um de oratória ou qualquer coisa relacionada a teatro, vai fazer esse. Porque o diferencial é esse. Tá? O resto você aprende assistindo meia dúzia de aula gratuita na internet e você se vira, não tem problema nenhum. Agora, aprender a ouvir, aprender a se fazer claro, aprender a entender, ter empatia, isso é o mais difícil. Então, por quê? Porque são as pessoas que vão fazer as suas diretrizes, as suas ordens, o seu comando acontecer. Tá? Se a equipe não estiver motivada, engajada, competente junto contigo, não vai acontecer. Tá? Essa semana eu estava conversando com um colega e eu dei uns 3 ou 4 exemplos de sabotagem que eu tive dentro de obra, de funcionário descontente com alguns motivos, não vou saber dizer qual, porque ele não diz qual é, ele não diz, olha, eu estou brabo, eu estou chateado com vocês ou com a empresa por causa disso e disso e disso, então por conta disso eu vou fazer isso aqui de prejuízo. Não tem, né? Você só fica sabendo do problema quando ele acontece e você não sabe quem foi, a motivação e tudo mais. Então essa questão de clima, né, de alinhamento, é importante você manter sempre. São as pessoas que vão fazer o negócio acontecer. Você precisa, o processo sozinho não vai funcionar. Você precisa de alguém para comandar aquilo, para fazer aquilo acontecer, para implementar. E aí, qual é na tua posição como gestor, qual que é o teu papel? Formar e gerenciar essas equipes. E como que forma? Identificando pessoas que tenham competência para executar, mas também que tenham habilidades e características compatíveis com aquilo ali. Então você pode ter, eu já tive, por exemplo, encarregado de elétrica, que era fantástico em termos de competência técnica. O cara era bem novo e ele era uma sumidade, assim, entendia tudo, sabia tudo, matava no peito, resolvia e tal. Mas para comandar a equipe dele, para distribuir serviço, a equipe inteira dele odiava ele. Então você não tem como fazer o negócio acontecer se você tem esse tipo de problema, por exemplo. Então você precisa conseguir dosar isso, formar a tua equipe e gerenciar isso, gerir essas pessoas para que o negócio aconteça. Informação clara, né, canal transparente, você precisa ter empatia de entender a necessidade de cada um. Não estou falando para ser mãe, passar a mão na cabeça e dizer sim para tudo. Não, você precisa deixar claro qual é a posição e o que cada um espera de cada um, qual é a entrega que cada um tem que dar. Identificar e somar competências. É muito comum você começar a avaliar a competência dos outros por quanto ela se alinha à sua, né? O quanto ele é parecido contigo ou o quanto ele entende e concorda com o que você fala. Então, assim, se você tem 2 pessoas que sempre concordam com tudo, de uma delas você não precisa, né? Então, o interessante é que você tenha uma equipe, profissionais com uma certa diversidade de enxergar as coisas, de se posicionar. Um é mais ríspido, um é mais macio para falar, o outro é mais fechado, um é mais extrovertido, um você sabe que fala uma vez, não precisa falar mais, o outro você sabe que precisa estar se reforçando. Então é interessante você ter essa mescla para você ter um ambiente diverso e você ter várias opções, várias alternativas de trabalho e comando daquela equipe. Em geral, tá? Quem costuma ser muito bom com esse tipo de relacionamento, por estar ali próximo, por ter vindo dali, são os mestres encarregados. Costumam ter, além da parte técnica prática, né, costuma ter uma capacidade de entendimento e condução da equipe muito boa. Tá? Então é importante você aproximar do mestre. Quem que é aquele cara que falou, o pessoal ouve, né? Que já tem uma questão de liderança mais nata, mais interna, que consegue comandar. O mestre vai saber, ele mesmo tem, mas ele rapidinho identifica quem são esses para ser o seu replicador, para ficar vendo e trazendo informação para ele. Ele fala para um, porque uma coisa é o chefe falar, outra coisa é alguém da própria equipe falar. Então o gestor, o líder, precisa entender quem são esses replicadores, né? Porque uma coisa é o chefe e o gestor falando, o pessoal vai entender como ordem. Outra coisa é um colega de equipe passando essa informação, ele já entende como objetivo, ele já entende como meta. Só que dali veio do gestor. Então você, como gestor, precisa entender quem são essas pessoas, né? E aí teu posicionamento como líder, e aí uma capacitação que é fundamental,
é o desenvolvimento de liderança. Não estou falando em técnicas de liderança, mas você internamente desenvolver o líder que você tem, entender como é que é essa mecânica de posicionamento das pessoas, de equipe. Isso é fundamental para fazer o negócio acontecer. Sozinho você não vai fazer nada. Tá? Você precisa de equipe, você precisa de gente, você precisa de multiplicadores e você ganha com essa soma de competências. Quando você tem essa diversidade, você tem a possibilidade de pegar o melhor de cada um. O resultado final disso é melhor do que qualquer coisa que você sozinho fosse fazer ou que 5 pessoas iguais a você fossem fazer. Você tem óticas diferentes, competências diferentes, posturas diferentes, e isso gera um produto final, um resultado final realmente diferenciado. Dentro de pessoas ainda, é importante ter o quê? Atribuição clara dos profissionais. Tá? É importante saber o que cada um tem que fazer, o que é esperado de cada um deles. Não tem coisa mais desmotivante para um profissional ele estar trabalhando e depois ser avaliado negativamente, por exemplo, porque o que era esperado dele ele não sabia que tinha que fazer aquilo, não sabia que aquela era a forma de verificação, não sabia que aquilo era o esperado dele. Então ele está trabalhando com o seu conceito, com as suas premissas e depois está sendo avaliado por outra coisa. Então ele precisa ter de uma forma clara essas atribuições e como ele é monitorado, medido, avaliado. Tá? Ponto importante, forma clara de canal de comunicação. Você precisa ter 2 tipos de canal de comunicação. O oficial, o formal, em que as informações tramitam, que são os projetos, que são os formulários, que são os registros, que são as reuniões periódicas, que são todos esses instrumentos que os dados precisam existir de uma maneira clara e ficarem registrados, mas também é importante você ter alguns canais paralelos, né? Um pouco não tão formais, porque muita coisa acontece na Rádio Tamanco, né? No por fora, nos bastidores, no café, no bolinho da tarde, do lado de fora que você fica sabendo, às vezes, de um problema, de uma dificuldade ou de uma ideia. Às vezes o rapaz da sua equipe lá, o profissional, ele está vendo uma coisa que não está funcionando, ele sabe que pode, de repente, ter uma sugestão um pouco melhor e vem muita coisa boa, tá? Vem muita coisa que vale a pena ouvir, que vale a pena implementar, que vale a pena assumir. Mas, de repente, ele não se sente confortável, ele tem vergonha, ele tem medo de ser ridicularizado, de ser taxado, ou de achar que quer tomar o lugar do mestre ou de alguém. Então, esse tipo de coisa acontece por fora, né? Acontece nos canais paralelos, nos não oficiais. Então, você precisa ter também alguma forma de transitar por isso, seja você pessoalmente ou através daqueles replicadores, como eu falei, aqueles outros membros da sua equipe que têm um bom posicionamento e transitam, né, do operacional para a gestão. Eles conseguem fazer. Não é leve trás, tá? Não é X9, não é nada disso. É só pessoas que entendem que precisa ter um contato melhor com a parte superior, mas que também tem um bom trâmite com o pessoal mais de ponta. Então, esses papéis precisam ser claros, tá? E você se colocar como um papel desse é uma construção de caminho para assumir depois um próximo passo também. Você é visto, né? O teu trabalho também é visto. Tudo isso tem que estar alinhado com uma estratégia de progressão, de alinhamento de carreira. Tá? Isso é outro assunto. A gente trata em mentoria, a gente trata de outra forma, mas a maneira de você se posicionar e começar a construir essa saída de um cargo para outro, esse é um dos caminhos. Né? Até porque você entende melhor os dois lados, começa a perceber a necessidade do gestor e começa a entender também como é que funciona o pessoal que executa. A tendência com o tempo, você vai subindo, né? Não é? Você vai progredindo, naturalmente se perde. Se perde aquele contato, aquela proximidade, aquela percepção. Tá? Isso é natural. E é natural não só na parte de gestão, é natural na parte técnica também. A partir do momento que você vai estudando, vai progredindo, vai se especializando, vai ficando cada vez melhor num certo assunto, você não consegue entender mais as dificuldades e as dúvidas de quem está começando. Né? Porque você já passou muito daquele estágio, já passou muito daquele momento, então você não consegue mais se colocar naquela posição. Você precisa de outros métodos, de outros caminhos para ter esse dado. E essas pessoas que transitam entre os dois lados vão fazer esse papel para você. Então você, como líder, precisa também identificar e usar isso. Então, a parte de pessoas. Fechou o OPP, o OPP do Master Edificações, o método de objetivo, processo e pessoas. Tá? Toda
os treinamentos, os conteúdos dentro da Functional Academy são focados nesses 3 elementos. Tá? E aí tem orçamento, planejamento, gestão, treinamento de liderança, tem um pouco da parte operacional, sim, de indicadores, planilhas, tem tudo isso, mas como ferramental e como apoio. Não é o foco, não é o objetivo, nem a parte técnica, é ensinar como é que executa a alvenaria, como é que você faz prumo, como é que você faz gastalho de pilar, como é que você vibra, não é a parte técnica, é a parte de gestão. Eu estou para dar o apoio para quem quer migrar da parte de execução para a parte de gestão, seja própria ou seja dentro de construtoras ou empreiteiras. E dentro dessa parte, dessa segunda dimensão, quais são os desafios? E um ponto importante, vou só ressaltar que a gente acaba vendo uma percepção errada em alguns profissionais, não todos, de assim, o conhecimento eu vou guardar para mim porque eu não quero que o meu concorrente saiba, como se o seu colega de profissão fosse seu concorrente. E eu já falei em outras oportunidades aqui que a profissão está acima do profissional. Toda vez que você pensar isso, você está prejudicando a profissão. E eu estou aqui, tem uma série de outros profissionais que distribuem conteúdos de formas diferentes. Uns são mais técnicos, outros são mais extrovertidos, uns focam mais nisso, uns falam de uma maneira, outros falam de outra. Mas todo mundo está com o objetivo de ajudar e subir a média do profissionalismo, da profissão, porque subindo a maré, todos os barquinhos sobem. Não adianta eu ficar tentando afundar o barquinho do colega, né? Eu preciso fazer a maré subir para todo mundo subir junto. Então eu vou ter um mercado com maior percepção e entendimento da qualidade e importância do meu trabalho, quanto mais clareza todos os outros profissionais tiverem sobre o mesmo assunto. Ontem eu recebi uma indicação para fazer um trabalho e me ligaram e o áudio que eu recebi da pessoa querendo me contratar ou contratar um serviço, mais claro impossível. Quanto que eu cobrava para assinar e carimbar um laudo que ele fez? Ponto. Tá? Estou resumindo aqui, mas as palavras foram exatamente essas. Então, ele não é da área, ele tem culpa? Cara, fatalmente o ambiente que ele está, ou com quem ele falou, deve ter falado para ele que isso é normal. Tá? Agora, cabe a gente, profissional, aceitar isso ou não e explicar para ele. Não tem que ficar com raiva do cara. Tem que explicar para ele. Olha, isso não é assim. Tem uma importância, você trabalha dessa maneira, você está usando isso para fundamentar um processo judicial, isso pode virar uma dificuldade para você por isso que é importante, não é só uma assinatura, né? E a gente tem esse trabalho de educar, né? De orientar. E aí começa por onde? Pela gente, né? Pela gente, por dentro da profissão. Não adianta eu tentar convencer um leigo, enquanto um colega ainda não está convencido disso, tá? Opinião, filosofia, Lean. Rapidinho aqui, eu acho que muita coisa construção civil é indústria, né? É um processo de transformação, pega um monte de insumo, trabalha lá e vira outra coisa e vende essa outra coisa. Então, tudo que vier da parte industrial é válido. Só que eu acho que ainda existe, é fato, ainda existe um gap muito grande, né? Existe um gap muito grande de conseguir pegar tudo que está funcionando e que é bom, top, na parte de indústria automotiva, por exemplo, altamente automatizada, industrializada, procedimentada e tudo mais, para dentro da construção civil. Questão cultural, questão de características do produto e tudo mais. Existe uma dificuldade, quem tá tentando colocar e se implementar, eu acho que tem que ter um objetivo, né? Você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo e construir isso. Então, Lean é um caminho, BIM é caminho, tem uma série de coisas que são caminho. Mas ainda existem muitos passos a serem vencidos dentro desse processo. Tudo começa com uma intenção, com uma meta, com um objetivo. Esse é o objetivo, essa é a meta, essa é a intenção, vamos trabalhar para construir isso. Tá? Mas não pode simplesmente achar que vai pegar isso e enfiar a goela abaixo de quem está lá na execução, porque isso não vai acontecer. Tá? Então tem que entender que é uma progressão. Lean dentro da indústria não nasceu do dia para a noite. E o ambiente em que isso é implantado não é igual ao nosso da construção. Lógico que dentro de construção tem vários tipos. Tem as mais industrializadas, você tem as mais manuais, você tem uma série de tipos de uso. Não dá para generalizar. De repente, uma construção industrial, de pré-fabricados, de metálico e tudo mais, é um pouco mais fácil de você fazer essa transição. Tá? Mas apartando aqui, saindo desses outros conceitos que a gente está conversando aqui. Desafios do gestor da segunda dimensão, a parte de gestão. Quais são?
Um pouco parecido com o de execução, só que em outro ambiente. Primeiro, se manter fora do calor do dia a dia, que acontece muito de gestor, que é técnico também. Então, assim, eu também já trabalhei como gerente regional e nacional, e a gente tem outra função, mas a gente gosta, o conforto é a parte técnica. E quando você vai visitar uma obra, ou quando você está na obra com o olho de gestor, você não pode ter aquele comichãozinho, né? Aquela vontade de chegar e se meter na execução. Você vai estar bypassando uma série de níveis, uma série de atribuições ali dentro da obra, ali dentro da obra, que pode gerar um problema. Então, o gerente que chega, passa de 15 em 15 dias na obra, chega lá na hora e muda ou dá pitaco, pede para alterar um monte de coisa, não tem, lógico que ele pode ser que ele não perceba na hora e tal, mas o estrago que é feito é gigante. Porque bagunçou toda a sequência. Não, ele está mandando, ele é superior, vai estar mandando, tem que ser executado. Só que quebrou todo um processo. Quebrou o fluxo do negócio. Comprometeu um pouco da autoridade do mestre, do engenheiro e tudo mais. Então você precisa se manter apartado para não gerar esse tipo de conflito e de problema e até para você conseguir enxergar. Duas posições hierárquicas diferentes convivendo no mesmo ambiente, se não tomar muito cuidado, vai dar conflito e vai dar problema de autoridade. Então, por exemplo, está o engenheiro residente e na mesma obra está o gerente. Eu já passei por isso, já tive isso, e pode ser até que a equipe enxergue de uma outra maneira. Né? Eu já era gerente nacional, mas ficava dentro de uma obra, mas cuidando de 3 no total. Mas tinha uma base dentro de uma obra. Só que se você está na base dentro da obra, você está ali fisicamente para usar a estrutura. Eu não tenho atribuição de cuidar da condução diária daquela obra. Então fica, o gerente está ali, mas ele não passeia pela obra. Não passei, não tem que passear. A função dele não é essa. Porque a hora que ele começa a entrar demais, além de acontecer aquilo, né, de ele acabar negligenciando o tempo dele e a inteligência dele para outras coisas, ele começa a ficar imerso no problema e não enxerga o que o pessoal de frente não está enxergando. Ele não está conseguindo manter aqueles 3, 6 meses, às vezes até um pouco mais à frente. Quando ele vai tratando de negócio, ele precisa ter, às vezes, 1 ano e meio para frente. Então, você precisa se manter apartado para você conseguir enxergar o todo. Esse é o desafio, porque a gente técnico acaba naturalmente indo para a parte de execução que é mais confortável. Outro ponto é a gestão de pessoas. Né? Liderar, comandar, motivar a equipe, manter isso acontecendo para atingir os objetivos. Como é que faz isso? Diversas maneiras. Uma sugestão para você, tem um treinamento de liderança lá na Funchal Academy, dá esses passos todos, como você se manter dessa maneira. Mas manter a equipe motivada, engajada, uma comunicação clara, identificar as competências, como é que você passa o feedback, como é que você passa as informações, como é que você usa a equipe para somar a competência de todo mundo e resolver problema. Então, esse é outro desafio. Outro, garantir o padrão de qualidade independente das pessoas. E aí a gente se pauta naquele primeiro P, são os processos. O gestor precisa ter claro quais são esses processos. Se tem, fazer funcionar. Se não tem, é importante desenvolver. Né? Desenvolver processos sempre com a participação da equipe. Por quê? 2 motivos. Qualidade do trabalho, ou seja, você vai estar ouvindo quem executa e o processo vai estar sendo desenvolvido de uma maneira melhor. Você vai ter melhores processos alinhados com a execução. E outro, a aderência ao atendimento naquele processo. Quer ver não funcionar, você tranca numa sala, cria um procedimento e entrega para o cara executar. Se ele não acredita naquilo, não participou naquilo, ele vai deixar de lado e vai continuar fazendo o que ele sempre fez. E você vai tentar ficar com um chicote atrás dele o resto da vida, obrigando ele a aquilo funcionar. Não vai funcionar. Quer aumentar muito a probabilidade de funcionar? Chama ele para junto de você, constrói junto o procedimento, o processo com ele, e depois ele vai implementar. Por que ele vai implementar? Primeiro que a qualidade está mais alinhada com o que ele realmente executa ou que está acostumado. Segundo, ele participou daquilo. Como é que ele não acredita no que ele participou? Gente, isso vale para muita coisa, até para desenvolvimento de produto com participação de corretores imobiliários. Isso muda tudo, tá? Você chamar os envolvidos a participarem do processo. Melhora a qualidade e melhora a aderência na aplicação no desenvolvimento do negócio. Outro ponto de desafio, definição dos indicadores para você ter condição de agir. Então, a gente identificou lá os indicadores, dentro dos processos tem os indicadores, o que você controla, e você está constantemente monitorando e saber em que momento você atua.
quanto de não atendimento ao indicador é o gatilho para você entrar de alguma maneira. Ah, nesse mês o custo estourou. Tá, mas estourou por quanto? Você sabe por que estourou? Ah, foi, por exemplo, agora uma alta específica de algum item, mas isso não é representativo e você sabe que é pontual. É uma coisa. Às vezes o indicador até atende ou varia pouca coisa, mas ele tem uma progressão, uma expectativa de piora. Você precisa saber quando você interfere. Algumas empresas colocam alguns parâmetros, como por exemplo, o indicador estourou dentro até uma certa margem, não faz nada, só observa. Passou dessa margem, você já tem que abrir um plano de ação para correção daquilo. Ou você tem 2 não atendimentos consecutivos. Ó, o indicador não atendeu esse mês, monitora. Não atendeu o mês que vem de novo, abre uma correção. Ou 3 alternados, por exemplo. Você precisa ter algum critério, você precisa ter alguma forma de sinalizar para você, ó, coloca o dedo aqui, mexe porque vai dar problema. Então o gestor precisa estar cuidando disso. Outro ponto, comunicação. Quais são as formas de comunicação? Dá bastante problema a questão de comunicação em obra, tá? O canal que é criado e como essas informações vão e voltam. Você não pode ficar quieto, você não pode deixar as pessoas imaginarem ou acharem ou criarem as coisas. A informação precisa estar bem clara. Então, painéis de gestão à vista, reuniões semanais, eventos de qualquer tipo de campanhas e entrosamento de equipe são interessantes para manter isso. E outro ponto importante também em relação a obras grandes é referência. Tá? E tem que tomar muito cuidado para isso não entrar na tua vida, vou dizer vida pessoal, mas no teu aspecto pessoal. Né? Não tem vida pessoal e profissional, é vida só. Né? Então, é uma só. Você começa a trabalhar com obras grandes, você começa a contratar, comprar, autorizar valores grandes. Né? Então, são contratações de centenas de milhares de reais, de milhões de reais, dezenas de milhões de reais. Então, você começa a tratar isso por comparação entre elas e o volume da obra como um todo. É 5 milhões, é 10 milhões, é 100 milhões, então vai fazer uma obra, essa rua aqui é 3 milhões, então você fala como se fosse trocado. E acaba perdendo a referência de que R$1.000 não vale nada, 10 mil não vale nada, você não olha para aquilo. E esses pequenos ralos durante a obra que vão minando, né? Vão minando o teu poder, aí, que vão minando o resultado de atividade. Então, só tomar o cuidado para o referencial não ficar distorcido dentro das grandes obras. Né? Nas obras menores, variou 3%. Em vez de custar 100 mil, custou 103 mil. É bastante, é 3 mil, de repente é a decoração do quartinho lá que não pode ser feita, não deve, mas agora uma obra de 100 milhões, 3% é 3 milhões. Né? É um prédio. Então você tem que cuidar para esse tipo de coisa não acontecer e você acabar se perdendo, achando que é irrelevante e ficar no percentual, na margem. Não, isso é aceitável, 5% tá bom, 3% tá bom, 10% é assim mesmo. Eu faço um levantamento e joga 10%. Cara, vou jogar 10% do levantamento de revestimento cerâmico de todas as torres de um condomínio? É muita cerâmica, né? Então vale a pena você fazer uma análise pontual, fazer um modelo, quantificar isso, passar uma relação para o teu almoxarife, liberar nas quantidades específicas, fazer um controle de perda, de fecho, de partida, tem todo um cuidado, porque tudo em obra grande pega muito volume, né, e o dinheiro se perde. Dentro da parte de gestão, seria a segunda dimensão, é essa. A terceira, que é um nível mais alto, é de empreendedor. Né? Você não é mais gestor, você já atua como se fosse um empreendedor. Então pode ser dentro da sua própria construtora, incorporadora ou empreiteira, ou você pode, mesmo dentro de uma empresa, ter o foco de intraempreendedor. E aí você já sai da parte de gestão, de gerente, você já vai para uma parte de direção, de conselho, né, ou presidência, vice-presidência, né, depende da estrutura aí. Você precisa olhar o negócio. Agora não serve mais só você olhar a obra, jurídico, comercial, você precisa olhar mercado, você precisa olhar outros concorrentes, você precisa olhar outros players. E eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu fui aprendendo e fui vendo isso, e que a gente não está acostumado, que facilitaram muito. Uma coisa que eu tive a oportunidade de participar em umas 2 ou 3 vezes de obras de grande porte, tanto privadas quanto em obra pública, que é o suporte de assistência social. Até mais ou menos pouco tempo, eu não imaginava, né, isso. Né? A gente até não tem muito entendimento de como é que isso funciona. Mas faz toda a diferença. Quer ver arrumar um problema, é botar um engenheiro para falar com o vizinho, né, ou com algum lindeiro lá, ou com algum morador, principalmente de classe mais baixa, para resolver passagem de uma rua, ou de uma demolição, ou de uma terraplanagem. Você está só potencializando o problema.
Tá? Você está botando gasolina para apagar o fogo. O engenheiro não tem, em geral, habilidade para isso. Falando por mim, né? Posso falar por mim. A gente não tem essa habilidade inata de lidar, falar com pessoas, ainda mais isso. Né? Vai chegar e falar, olha, eu tenho que passar a rua aqui, vou cortar a tua casa aqui, vou fazer barulho, vou fazer poeira, porque tem que ser, porque a obra é assim e acabou. Então você ter um apoio da parte de assistência social, de ir na frente. E aí o que é o na frente? Você tem que ter identificado isso 1 ano, 6 meses, 12, 14, 18 meses antes, para dar tempo de fazer um trabalho de conscientização, de aproximação, de esclarecimento, de montar a equipe, de criar programas com a comunidade, para quando você entrar com a intervenção, você já ser mais bem aceito. Isso muda todo o transcurso da obra. Todo. Tudo de dor de cabeça, muita dor de cabeça, não só de estresse do dia a dia, mas até coisa judicial pode evitar, tá? Você ter esse tipo de apoio. E que você, como engenheiro residente, não imagina que isso exista, às vezes até como gestor também não imagina que isso exista, mas existe isso como negócio. Você tem questões ambientais, você tem de mercado, você está para lançar um empreendimento ou começar uma obra. Eu tive duas oportunidades de ter obras muito prejudicadas por outros empreendimentos grandes. Um não era nem da parte de edificações, um era a Companhia Siderúrgica do Atlântico, lá no Rio de Janeiro, a CSA, da ThyssenKrupp, era obra gigante, roubou toda a parte de concreto, areia do mercado, a gente tinha que buscar areia em outras praças, pagar mais caro, as pessoas preferiam trabalhar lá porque pagava melhor, as concreteiras davam preferência lá porque pagava melhor. Então, assim, você precisa entender o mercado que está acontecendo, ou outros empreendimentos que lançam condomínios muito grandes, ou empreendimentos que têm um outro interesse, como, por exemplo, foi na época da Olimpíada, da época da Copa, eu passei isso na época do Pan-Americano lá no Rio. Então, assim, você tem outros eventos no mercado que impactam no teu desenvolvimento. E você precisa entender isso, saber qual é o reflexo disso dentro do teu negócio e como você se posiciona. Não vai ficar parado esperando acabar para você poder trabalhar. Você precisa ter argumento com os fornecedores. Ah, você prefere, então, atender lá a CSA do que me atender. Tá bom, ela vai fazer uma só, tá? Acabou ali e eu vou continuar aqui. A gente conversa. Né? Então, como é que fica? Né? Você vai deixar de me atender por uma coisa temporária? Eu sou o permanente? Aí eu faço um prédio atrás do outro aqui sempre e você está me negligenciando para atender lá? Aí o cara, opa, peraí, não, então vamos... Não, eu te entendo também, mas também eu tenho minhas obrigações, as minhas necessidades. Então, em relação à terceira dimensão, como empreendedor, você entender isso, ó, relação com órgãos e agentes públicos, com a comunidade, concessionárias, às vezes empresas que têm concessão de rodovia, você precisa ter algum tipo de relação, entender o trâmite dela, isso é um prazo gigante, tá? Para você tramitar, aprovar projeto na NTT, sair publicação, ter autorização para trabalhar, cronograma, isso pode mudar toda a tua obra. Outros players de mercado, outras construtoras, incorporadoras que desenvolvem negócio também impactam no seu. Cenário econômico, o governo lançar um programa qualquer que facilita, que incentiva, que dificulta ou que abre outra brecha, muda o teu negócio, muda a tua forma de atuação, tá? E estratégias comerciais. Você precisa entender, por exemplo, como é que o teu comercial, da tua construtora incorporadora, se posiciona para você ter entrega parcial, para você ter visita, para você ter alguma motivação, stand, recebimento de cliente. Então, tem muita coisa envolvida no negócio que você precisa também atuar. Como desafios aí dessa terceira dimensão, essa eu não vou entrar tanto, porque a gente já começa a afastar demais aí da grande maioria, né? Então, em geral, meu público é ou que está entrando na parte de execução, ou que já está lá dentro, e basicamente o que já está lá dentro e quer vir para a parte de gestão. É aí que dentro da minha plataforma eu ajudo a consolidar na gestão ou fazer a transição da gestão, da execução para a gestão, e também o processo de mentoria vem para ajudar de uma forma mais sólida a fazer esse posicionamento de carreira e essa progressão. Então, essa parte de empreendedor, essa parte mais de negócio, fica um pouco mais afastado, mas é importante você entender que você não tem todas as informações lá como gestor, lá como engenheiro residente. Tem alguém, né? Tem alguma ou várias pessoas pensando sempre num todo. Então, por exemplo, esses dias eu coloquei uma foto, uma concretagem, a gente fez a troca da tela pela fibra. Sai mais caro, mais barato? E eu vou comentar aqui rapidinho, que depois eu vou fazer um estudo sobre isso. O mais caro ou mais barato, precisa ver o horizonte, né, do negócio. Por exemplo, vale a pena gastar um pouco mais em qualquer material ou equipamento dentro de uma obra de um shopping, mas garantir que entregue no prazo? Ah, Daniel, custou mais 50 mil esse processo, esse serviço, eu trabalhando de noite e tudo mais. Beleza, mas garantiu que eu entrego no prazo? Garantiu. Se eu não entregar, não é só 50 mil.
É o que de repente tem de multa de todos os lojistas, ou 1, 2, 5, 10, 20 dias, um mês de faturamento. Então a conta já é de negócio, não é de obra, tá? De repente alguém tomou a decisão, tudo bem a obra estourar X% ou tantos mil nesse item, mas o negócio está preservado. Né? O resultado do negócio está preservado. Então, um mercado que abre uma semana depois é uma semana de faturamento. Um shopping que abre uma semana, um mês depois, é uma semana, um mês de faturamento. Às vezes até mais. Se passar a época de coleção, se passar uma data específica, um hotel que não abriu antes da temporada, e já aconteceu isso aqui perto, tem alguns eventos aqui que tem datas específicas e o hotel era para ter inaugurado, sei lá, um mês antes. Ele foi inaugurado 2 meses depois. Acabou com o ano do hotel. Então, assim, qual o resultado disso? É muito maior do que gastar um pouquinho maneira de dizer, mas de olhar só com um foco de obra, só com custo de construção. Aí você tem o custo do negócio. É lucro cessante, é questão contratual, indenização, tem um monte de coisa envolvida. Então, essa questão de custo, ela é relativa e quem está nessa dimensão de empreendedor, de dono do negócio, tem esse olhar. Às vezes sacrifica um pouco a execução e a gente está na execução, fica chateado. O cara mandou fazer isso, o cara mandou fazer, o cara mandou quebrar, o cara mandou isso. Né? Apareceu essa obrigação do nada, agora eu vou ter que refazer. Ok, bota para fora, entende que tem um bem maior por trás disso e executa. Vai procurar entender o porquê daquilo, vai procurar entender por que aquilo aconteceu. Tá? Então, e aí nessa dimensão, quais são os desafios? Comunicação, registro e formalidade. Você fica cada vez mais exposto a problemas, né? Quanto mais você está na esfera maior, maiores são os problemas. Então, como eu falei aqui, multas, processos, embargos, uma série de coisas, você precisa ter tudo muito bem comunicado, formalizado, registrado, documentado, para provar que você fez o que devia fazer, quando devia fazer, e tem como comprovar isso. Tá? O entendimento das outras áreas com que vocês se relacionam, como eu falei aqui, precisa entender da questão do assistente social, precisa entender da questão de mercado, precisa entender de economia, precisa entender de ambiental, precisa entender como é que funciona a tramitação dentro dos órgãos públicos, um pouco de política, momento político impacta, né? Composição da questão política na cidade também impacta, jurídico, então tem muita coisa ali dentro desse ambiente maior, principalmente de grandes obras, chama muito atenção, tem muito interesse, né? Dependendo de onde trabalha, por exemplo, no Rio tem questões de grandes obras, da onde ela está colocada, em questões de comunidade, você precisa fazer uma integração com a comunidade, você precisa absorver parte da tua mão de obra como sendo daquela comunidade, então você precisa entender isso, criar alguma forma de capacitação, de motivação, de entrosamento da sua obra com a comunidade. Não tem nada de concreto aqui, né? De concreto FCK, brita e areia, né? A gente está falando de outra dimensão, de outra esfera. E outro desafio, se manter atualizado e vigilante sobre o mercado. Você precisa estar acompanhando o movimento do mercado, né? Entrada de players, mudança de cenário econômico, oportunidades que estão acontecendo, o movimento das outras empresas, movimentos políticos, movimento social, movimento econômico. Tudo isso impacta no desenvolvimento dos grandes empreendimentos. Impacta no pequeno também, mas o grande ele é mais sensível a esse tipo de coisa. Né? Então, assim, seriam essas 3 dimensões. Para cada uma delas, eu tentei aqui explicar como é que é o posicionamento profissional, como se transita de uma para outra, quais são os principais desafios dentro das grandes obras, né? E aí como você se posiciona. Agora você vai fazer a análise assim, em qual delas você está, para onde você quer ir, e dentro do que eu falei, você está tomando os devidos cuidados em relação aos desafios, você tem esse entendimento claro, não tem? Então, o objetivo aqui é que realmente isso possa te ajudar a entender esse cenário como um todo e fica mais fácil você se posicionar e planejar uma progressão se você entender quais são os próximos passos. De uma maneira geral, ajuda bastante o que eu já comentei aqui de apoio, né? De você ter gente para andar junto contigo, colegas para você compartilhar opinião, que trabalham na mesma área ou em outras áreas, pessoas que têm mais experiência na profissão e de vida. Ah, Daniel, eu preciso de alguém para me espelhar, para modelar. Precisa ser engenheiro? Não. Se tem alguma pessoa que você identifica como sendo um bom profissional, tem uma condução ética, que é responsável, que é proativo, tem uma história de sucesso, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser comerciante, pode ser industrial, pode ser qualquer coisa. Ele é uma referência para você, ele pode ser um mentor para você, ele pode ser uma referência, pode modelar vários
vários aspectos da carreira dele e trazer isso para a sua realidade. Então você tem comunidade, você tem treinamentos, você tem associações, são muito pouco usadas, tá? Você tem um canal muito interessante através de associações, grupos de estudo, mentorias, canal tem vários. O mais difícil, tentar fazer sozinho. Tentar descobrir tudo isso sozinho, tentar bater cabeça sozinho, tentar descobrir isso tudo sozinho, né? E tentar também, assim, busca gente diferente. Se você tem aqueles teus 2 colegas, você sempre conversa com eles, vocês vão no cursinho lá, vai os 3, que sentam na mesma mesa os 3, que falam a mesma coisa os 3, que fazem as mesmas piadinhas os 3, volta para casa, você está perdendo a oportunidade de agregar informação, agregar valor para a tua cabeça, para a tua experiência, para a tua vida, de fazer contato, de fazer relacionamento, de fazer networking, de criar oportunidade de ser visto. Então, cria um pouquinho de desconforto, 2 aspectos. Se colocar em ambientes que normalmente você não se colocaria, principalmente relacionados à parte humana e de pessoas, né? Então, vai fazer um curso de teatro em vez de fazer um curso de Revit, vai fazer um curso de oratória em vez de você estar preocupado na 12ª edição avançada do Excel e tudo mais. Então, eu dou exemplo assim por mim. Hoje a gente está 20 anos depois, mas na época o Revit do momento era o AutoCAD, né? Então tinha que saber AutoCAD, eu também fui nessa. E tive algumas oportunidades, então aprendi, tinha uma oportunidade de aprender, e depois eu passei a dar aula de AutoCAD, então aprendi, fiz um treinamento de formação de instrutor de AutoCAD. Então eu tenho, nem lembro de que ano é, eu tenho que ver, é de 90 e alguma coisa, nem de 2000 um certificado de instrutor emitido pela Autodesk Training Center, acho que nem existe mais. De instrutor de AutoCAD nível 1, 2, sei lá, 2, 3, não sei, 2D, 3D, era tudo do AutoCAD na época, 12, 13, 14, 2000, todas as versões e tal. Então, assim, eu dominava com uma certa segurança AutoCAD. Dentro da minha experiência profissional, do que eu escolhi trabalhar, eu nunca precisei usar mais do que tirar meia dúzia de medida, mandar plotar 3, 4 comandos, tá? E isso vale para basicamente muita coisa. Para você entrar, você não precisa ser o pós-doutor, né? Até porque se você não usar, você vai se perder, você vai esquecer. Então, entende como é que funciona, o conceito da mecânica dos softwares, a ideia das coisas, entende como é que funciona, vê o básico, vai trabalhar com aquilo? Aí sim, aí à medida que eu for precisando, eu vou me aprofundando. Se não, investe em outras coisas, investe em outras experiências, viagens, museus, conversas com pessoas diferentes, vai conversar com o pessoal de humanas, vai conversar com o pessoal de biologia, para ver a ótica que eles têm do teu trabalho, do teu comportamento, da tua vida, as conexões que eles fazem, a percepção que eles têm. E aí você vai enchendo as gavetinhas da tua cabeça com outro tipo de informação. Você só consegue resolver problemas se você tiver o ferramental. E o ferramental são as experiências que você tem. Você só consegue fazer a progressão da primeira dimensão para a segunda, para a terceira, não é estudando mais traço de concreto. Não é estudando mais diferentes tipos de argamassa, técnicas de impermeabilização. Não é. Isso depois você contrata o especialista para fazer. Ah, você quer ser esse especialista? Então, beleza. Aí agora tu vai estudar a fundo isso. Beleza? Mas mesmo assim, se eu vou ser um projetista especialista em impermeabilização, eu posso ser o melhor do mundo. Se eu não tiver técnicas e competências de relacionamento, comunicação, venda, mercado, não me veem, não me acham, não me dão oportunidade, eu não consigo mostrar o meu trabalho. De qualquer forma, você precisa ter dentro da sua carreira a progressão naquelas outras 2 dimensões. Seja trabalhando como autônomo, seja trabalhando na empresa tua própria, seja trabalhando dentro de uma construtora, incorporadora, empreiteira, não importa. Tá? Você precisa ter esse posicionamento. É um assunto bastante, bem extenso, né? Então, assim, cada coisa dessa dá pra gente conversar bastante aqui. Depois, se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida específica sobre um ponto que eu comentei, ou quiser que algum deles aqui vire algum conteúdo mais específico, mais focado, de novo, o meu foco, a minha contribuição que eu estou tentando aqui para os profissionais não é a parte de execução, tá? Já tem bastante gente, tem norma, tem tudo. A minha parte é gestão e carreira, tá? Então eu consigo ajudar na parte de gestão, de orçamento, planejamento, gerenciamento, pessoas, liderança e tudo mais, e carreira. O que eu faço? Como que eu vou, para onde que eu ando, qual a minha estratégia, isso que eu escolhi para atuar, é isso que é alinhado com o meu perfil,
como que eu crio um planejamento para sair dessa área e ir para outra área, como que eu me coloco no mercado, como que as pessoas me veem. Então, quem tiver interesse, assim, vai aqui na minha bio, tem lá uma série de links para a parte de mentoria, tem os links lá para os treinamentos, vai no meu site, dá uma olhada, manda direct, a gente tem um canal bem aberto aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é o que eu falei para a turma, eu dei uma aula na semana passada, eu acho, para a turma de formandos. É difícil você ouvir esse tipo de coisa durante a graduação e começo de carreira. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Eu estou aqui falando isso depois de 20 anos apanhando. Apanhando é a maneira de dizer, né? Aprendendo, trocando experiência, mudando de estado várias vezes, fazendo 7, 8, 10 mudanças em 3 anos, e andando para lá, andando para cá, lidando com pessoas diferentes, trabalhando em iniciativa pública, trabalhando em iniciativa privada. Então, assim, obras de grande porte, de médio porte, residencial, industrial, um pouquinho de cada coisa, para tentar compilar isso tudo e trazer aqui para vocês, para ajudar, pelo menos, a abrir o olho e enxergar. Ah, não foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu já ouvi isso em algum lugar, o Daniel já falou isso alguma vez, então eu sei a quem recorrer, ou eu lembro do que ele falou, mais ou menos isso, eu vou chamar a pessoa X ou Y para me ajudar, para entender e tudo mais. Mais uma vez, obrigado. Depois, quem puder, manda um aviãozinho, manda isso para um colega. Conhecimento não se segura, se compartilha. Se você tiver com a mão fechada para não compartilhar isso, também não entra mais nada, tá? Você precisa soltar, você precisa abrir. Vamos fazer a profissão subir de nível, vamos trazer todo mundo com a gente, tá? E quem achou isso relevante, interessante, compartilha, manda para um colega, manda para o chefe entender o que você está fazendo, manda para o sócio, manda para o cara que está se formando junto contigo. Fica à vontade, pode compartilhar à vontade. Tá? Gente, obrigado mais uma vez.